Eu acho bonito, amor. Olha o tema ali, amor. Irecê, mostre a sua arte. O prefeito Elmo Vaz aqui na frente. Amor, eu gosto de ver as criancinhas, os pequenininhos. Olha essas crianças, que coisa mais linda. Telas pintadas pela
aqui os bambolês. Os bambolês aqui na nossa frente. Não vi não, amor. Você mostrou, mas eu não vi. Eu estava olhando para outra pessoa, eu não vi.
lá de cá.
querida, tudo bom? Olá, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de esperança para a nossa meditação, que encontra-se em Isaías capítulo 11. É uma promessa de restauração. Eu fiz aqui um resumo do capítulo inteiro e depois eu vou ler diretamente na Bíblia para meditar em alguns versículos do capítulo 11. O resumo do capítulo diz assim: promessas de restauração em Isaías capítulo 11. O capítulo inteiro fala de um renovo, descendente da linhagem real de Davi, que dará frutos. Fala da proteção e livramento de Deus no Monte Santo. Fala que Deus vai desarraigar os inimigos, ou seja, arrancar pela raiz. Fala da reunificação escatológica, a profecia que deve se cumprir antes da restauração de todas as coisas. Fala-nos de uma bandeira, um pendão, é como um estandarte que vai à frente. Então, essa bandeira, um pendão, um estandarte, me faz lembrar a data de hoje, dia 7 de setembro de 2022, o dia da independência do Brasil. Então, como um estandarte que vai à frente. O pendão da esperança é o nome dado à bandeira brasileira. A frase ordem e progresso nos lembra o processo de Deus. O processo só virá depois da ordem. Primeiro a ordem, depois o progresso. O mundo está um caos e precisa ser todo reorganizado. A humanidade necessita de um novo começo, uma revolução, uma mudança radical. Revolução e não revolta, que somente Deus pode promover. Somente Deus pode restaurar todas as coisas. A palavra pendão está diretamente associada com a identidade de um país ou organização. Pode ser usado como um emblema para uma determinada causa, defesa de uma ideologia, um grupo, uma comunidade, uma ideia detalhada, um projeto. Então, agora eu vou compartilhar alguns versículos de Isaías 11. Isaías 11:1 diz assim: o ramo de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Então, esse renovo dará frutos. Versículo 1. O 11, versículo 7 diz: a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A expressão "e o leão comerá palha como o boi" significa "e não haverá acepção de pessoas". A linguagem aqui é metafórica, não está falando de animais propriamente dito. O verso 9 diz assim: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu Monte Santo. Esse Monte Santo, em outras traduções, chama de Monte Santo e Glorioso do Senhor, belo e santo monte.
Essa expressão significa um lugar específico, onde a Shekinah de Deus é praticamente palpável. Palpável no sentido de pegar na glória de Deus? Não. No sentido que é real, é quase visível, constante, em que Deus está presente, que revela os mínimos detalhes, que mostra aprovação, zelo, proteção, cuidado. É isso que quer dizer. Ninguém fará mal e nem destruirá coisa alguma. E outra tradução diz, nem dano algum. Proteção e livramento do Senhor neste local. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então Deus vai se mostrar presente em toda a terra, apresentando a sua essência. Ou seja, Deus quer mostrar o seu verdadeiro caráter, como ele é. Desde a sua justiça, o seu amor, perdão, misericórdia, enfim, a essência de Deus. Ele quer demonstrar através dos seus dons, através da sua palavra e através da sua ação direta. Ou seja, isso aqui significa o ser humano interagir com Deus quando chegar nesse período aqui. O capítulo 11 está falando da geração escatológica. Quase um terço da Bíblia inteira fala do período da geração escatológica. Então, se eu estou viva hoje, se você está viva ou vivo, você faz parte da geração escatológica. Você é um personagem dessa história ou uma personagem dessa história. Continuando aqui, o versículo 10. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos. Olha a bandeira aqui. E o seu lugar de descanso será glorioso. O seu lugar de descanso, de repouso. Esse belo e santo monte do Senhor. Lugar glorioso, onde a Shekinah de Deus está. Aqui está falando do mesmo local, que é esse belo e santo monte. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez. Para quê? Presta atenção. Para reivindicar o remanescente do seu povo. Deus reivindica, ele cobra. Ele diz, eu quero usar o meu remanescente. Porque Deus vai recomeçar a história através dos remanescentes. Sempre foi assim. Remanescente não é melhor do que ninguém. Remanescente significa um resto. Um povo que não se dobra diante outros deuses. Que é fiel ao seu Deus no sentido de não ser idólatra. Conhecer o seu Deus, guardar a sua fé. Um remanescente está preparado para morrer pela sua fé. Remanescente faz isso. Então Deus recomeça por meio dos remanescentes. Deus reivindica os remanescentes. Continuando aqui, naquele dia, o grande dia do Senhor, esse período, né, que Deus derrama as suas bênçãos nos seus filhos, nos justos, abençoa os justos e castiga os ímpios. É o período chamado de naquele dia ou o dia do Senhor. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar os seus remanescentes. E aqui diz o versículo 12. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará os dispersos de Judá, desde os quatro confins da terra. Isso aqui é a profecia da reunificação escatológica. Outros profetas também escreveram sobre isso. Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, fala da reunificação escatológica. Então, a reunificação escatológica é uma profecia bíblica, né? É algo que vai acontecer algum dia, significa a reunião dos povos. Apesar de que as pessoas demonstram ideologias contrárias, ideologias opostas, mas Deus vai criar uma situação, o próprio capítulo vai dizer aqui, mais na frente, que Deus cria uma situação para remover toda a barreira, arrancar pela raiz os inimigos e preparar um caminho para os remanescentes. Porque quando Deus quer, Deus faz. Deus pode todas as coisas. Quem pode impedir os sonhos de Deus? Quem pode frustrar os projetos de Deus? Ninguém. Ninguém mesmo. Quando Deus quer, ele faz. E Deus está decidido a abençoar o seu povo, a avivar, restaurar, renovar. Então, o versículo 12 diz, ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir, reunificação escatológica, dos quatro cantos da terra. Aí, o versículo 15 diz assim, e o Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Isso aqui significa, e o Senhor removerá toda a barreira. Essa expressão significa que o Senhor vai remover toda a barreira.
Com um forte vento, varrerá com a mão o Eufrates e dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. O finalzinho do versículo 15. Para que se possa atravessá-lo de sandálias. Então, não vai ter barreira nenhuma com a força do seu vento, o vento do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. O versículo 16, o último versículo, confirma o que eu acabei de explicar aqui. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Aqui o nome dos lugares é uma linguagem metafórica, mas aqui diz: haverá uma estrada para o remanescente do seu povo. Um período, né? Essa estrada é chamada de caminho de santidade em outros capítulos da Bíblia, em outros livros, é chamado de caminho de santidade. Um caminho preparado pelo Senhor. Um período, um caminho, uma situação. Então Deus escolhe pessoas, Deus se revela para as pessoas, Deus perdoa os que se arrependem. Sobre o perdão de Deus, Deus é perdoador e longânimo. Tem gente que diz: Cléia, você fala que Deus é justiça. Falo porque Ele é. Deus é amor e também é justiça. Deus é longânimo, mas também Deus perde a paciência. Deus é santo, justo e perfeito. E Ele é tão santo que Ele não enxerga o pecado como normal e aceitável. Deus é santo, Ele não aceita esse acúmulo do pecado que está acontecendo no mundo. Veja bem que Deus perdeu a paciência quando mandou a chuva no dilúvio. Só ficou Noé vivo. Quando mandou o fogo do céu para queimar os moradores de Sodoma e Gomorra. As 7 taças da ira lá do Apocalipse que Deus derrama contra o anticristo e seus exércitos. Se 7 taças encheu de ira, é porque a paciência de Deus chegou no limite. Então Deus é longânimo e é perdoador, mas a pessoa tem que se arrepender. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se a pessoa não confessa, só se justifica ou tenta acusar o inocente, né? E justificar o culpado, que a justiça dessa terra é assim. Aqui na terra as pessoas culpam o inocente e justificam o culpado. E na justiça de Deus não. Porque Deus é o único que sonda, esquadrinha os segredos do coração. Deus sabe tudo, ninguém pode enganar Deus. Então a justiça de Deus é uma justiça justa. E quando Deus tira para fazer justiça, Ele não para até não concluir. Deus é um juiz justo. E se não fosse o dia do Senhor, essa profecia bíblica que fala do dia do Senhor, o dia da ira, se Deus não criasse uma situação para tomar vingança dos maus, destruir os maus, gente, sinceramente, o ser humano ia acabar com tudo, porque está tudo contaminado nessa terra. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista, gente. Tudo contaminado, todos os setores da sociedade. Como é que tá, gente? Destruindo tudo, as pessoas fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Tá um absurdo. E as pessoas se acostumam e acham normal. A pessoa acha normal. É igual aquele texto da Bíblia que fala das raposinhas. Pecadinho insignificante. Um abismo chama outro abismo. As raposinhas destroem a vinha. Então é muito sério e perigoso. A pessoa deve buscar em Deus. Porque você só consegue enxergar o espiritual, enxergar os mistérios de Deus nas páginas da Bíblia, entender a essência de Deus, a vontade de Deus, os sonhos, os projetos de Deus, se você aprender a temer a Deus, respeitar a Deus, levar a Deus a sério. Ele é santo. E Ele diz na sua palavra: sede santo porque eu sou santo. Perfeição absoluta ninguém vai alcançar nunca não, gente. Mas é diferente você buscar melhorar cada dia, você buscar a ajuda de Deus para melhorar, você ensinar o povo a melhorar, incentivar o povo a jejuar, a fazer o que é certo, ensinar com o seu exemplo, ser luz e sal, fazer diferença. Porque da mesma forma que o mal influencia, o bem influencia também, o amor também contagia, o amor influencia, contagia o bem, o que é certo, o que é justo. Então, chegou um período na humanidade, né? E o relato é bíblico sobre isso, as profecias falam. Tem muitas catástrofes, mortes, destruição, muita coisa que ainda vai acontecer, que está na Bíblia e ainda não aconteceu. Mas tem também promessa de restauração, avivamento, renovo. Tem as duas partes na Bíblia. No Apocalipse mostra o contraste, os dois. A destruição e o castigo de Deus para os ímpios, e o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém e as promessas.
Eu não vi na Bíblia a palavra avivamento, essa palavra não, mas está nas entrelinhas, que o Senhor vai soprar, vai derramar, vai restaurar. Então é promessa bíblica, promessa de Deus e vai se cumprir. Então a minha palavra aqui, enche o teu coração de fé, de esperança. Continue orando, jejuando, buscando agradar o coração do teu Deus. Porque ele se alegra de quem se esforça para fazer o que é certo. E ele ajuda a pessoa a acertar. Deus é maravilhoso demais. Quando ele se ira, é porque já tem motivo demais. E até a ira é santa. A ira de Deus é tão santa, é para nos corrigir. Deus é um pai que ama os seus filhos e quer corrigir. E tem que corrigir mesmo. Porque se de vez em quando Deus não pegar assim, para dar uma sacudida, o ser humano sempre, na história da humanidade, sempre se destrói. No tempo de Noé foi assim, no tempo de Sodoma e Gomorra foi assim. O ser humano só escolhe mais o caminho largo, que é mais errado. A maioria das pessoas buscam porque o caminho largo dá prazer, facilidade. E o que a Bíblia apresenta, a salvação, o caminho é estreito, a porta é estreita. A porta não passou por reformas, a porta é bem estreitinha. É um caminho de renúncia. É um caminho que muita coisa você tem que deixar de fazer para agradar a Deus. Não é fácil, não é fácil. Mas seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Não é fácil, mas você tem a certeza que Deus está do teu lado, segurando na tua mão, te guiando, te protegendo. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor no mundo do que ser amigo de Deus. Então vale a pena passar por qualquer situação, qualquer perseguição para agradar o coração de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Vale a pena. E Ele conhece o nosso coração e sabe quem é sincero, quem realmente quer obedecer. E Ele ajuda, Ele protege, Ele livra. A proteção de Deus é tão linda, é semelhante como a galinha protege os pintinhos. Quando alguém vem pegar um pintinho, a galinha vai para cima. Quando alguém vem pegar o filhotinho de uma onça vai para cima. Deus protege assim. Deus realmente toma vingança. Deus realmente faz a pessoa engolir as palavras quando é mentira. Deus faz a pessoa passar vergonha, constrangimento, quem tenta prejudicar os seus filhos. Deus faz isso. É bíblico. No Antigo Testamento tem lá na vida de Daniel. Os leões não devoraram Daniel. E quando jogaram os inimigos lá, os leões devoraram antes de chegar no fundo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens foram queimados só porque estava lá perto de onde ia jogar eles lá. E Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha nem cheiro de fumaça no cabelo deles, porque eles não se dobraram diante da estátua. Ou seja, eles estavam na Babilônia, mas não se deixaram influenciar. E Esther, que eu costumo me inspirar em Esther. Esther é incrível demais, ela estava lá, mas aquele ambiente não influenciou. Foi ela que influenciou o ambiente todo, o ambiente não influenciou. Quando a pessoa tem uma fé genuína, gente, é outra coisa. É outra coisa, quando você tem uma fé, uma certeza, quando Deus fala com você, quando você tem essa intimidade com Deus, vale a pena enfrentar até o mundo, até o planeta Terra, para agradar o coração de Deus. E que essa palavra enche o teu coração de esperança, de fé. Dias melhores virão. Deus vai avivar Irecê, a Bahia, o Brasil. E vai impactar o mundo para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe e te guarde.